Olá, tudo bem? Nos próximos blocos, nós vamos falar sobre o direito de família. Vamos entrar na questão prática, a ação de divórcio, a ação de reconhecimento e solução de união estável. Mas antes de adentrar na questão prática especificamente, é importante que a gente dê um fundamento, um arcabouço aqui do direito material e que vai traduzir toda essa evolução que vem sendo realizada no direito de família. Mudanças muito importantes no entendimento do STF e também do STJ, que a gente tem que trabalhar aqui e que serão importantes no exercício da nossa atividade prática. Então, vamos começar aqui a falar do direito de família. Do direito de família. Epa. E eu gosto de começar a falar de direito de família, falar da tutela constitucional da família. Ou seja, a família na Constituição Federal 88, e daí nós vamos trabalhar com a interpretação dos tribunais, especialmente essa dinâmica evolução na interpretação do Supremo Tribunal Federal e também do STJ. Bom, o artigo 226, no seu caput, ele vai dizer para a gente o seguinte, que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Repare que o comando da norma, ele não diz a família formada prioritariamente pelo casamento tem especial proteção do Estado. Ele não diz para a gente a família formada prioritariamente pelo casamento entre o homem e a mulher tem especial proteção do Estado. Não. Está dito aqui o seguinte, que a família tem especial proteção do Estado e a justificativa da especial proteção do Estado é o fato da família ser a base da sociedade. Então, o que é que a gente encontra aqui? A ideia que a gente encontra aqui é que a família tem a especial proteção do Estado, qualquer que seja a sua origem. A família tem a especial proteção do Estado, qualquer que seja a sua origem, que é o que eu vou trazer para cá, ó. Esse é o entendimento do STF, quando define que não há hierarquização entre famílias. Tá? Então, na verdade, existe no ordenamento jurídico brasileiro hoje uma concepção plural de família, vírgula, que vai muito além da tutela da família matrimonializada. Ou a qual vai muito além da tutela da família matrimonializada. Então, existem várias formas de família merecedoras da proteção do Estado. Essa concepção, ela ficou bem ressalvada quando o Supremo ele reconheceu a possibilidade de tutela da família homoafetiva. Isso é muito importante, e é importante que a gente fale sobre isso nesse momento da nossa aula.
volta para mim um pouquinho a sua atenção. A ideia é a seguinte: até a Constituição Federal de 88, o Estado dirigia a família. O Estado determinava qual era a forma de família que mereceria a sua proteção. E qual era a forma de família que merecia a proteção do Estado até 1988, até o advento da Constituição Federal de 88? A família matrimonializada, a chamada concepção nupcialista de família. Família era só aquela formada pelo casamento. Família era só aquela formada pelas justas núpcias. Essa família tinha um chefe, que era o marido, era o pai, e estava pautada por uma distinção odiosa entre os cônjuges e entre os filhos. Tá certo? Com o advento da Constituição Federal de 88, isso mudou radicalmente. Vamos pegar essa ideia e passar para você. Ó, na verdade, nós temos aqui o seguinte. Vamos pegar uma linha do tempo. O marco paradigmático que a gente vai usar aqui é exatamente a Constituição Federal de 88. Então, Constituição Federal de 88 como um marco paradigmático da mudança que vai ser trazida pelo ordenamento jurídico constitucional. Tá. E o que é que a gente tinha aqui? Antes da Constituição de 88, vigia em nosso ordenamento o chamado paradigma patrimonialista. Depois da Constituição de 88, mudou-se o paradigma para a adoção de um paradigma existencialista. Um paradigma patrimonialista. O que se pretendia era proteger prioritariamente o patrimônio, e depois se passou a assumir um paradigma existencialista. Qual que é a diferença fundamental entre esses dois paradigmas, João? No que tange ao direito de família, o que a gente tinha aqui no paradigma patrimonialista? O chamado dirigismo estatal. O Estado dirige a família, ele não protege a família. O Estado determina qual é a forma de família que vai merecer a sua proteção. Então, dirigismo estatal, o Estado dirige a família, o Estado vai definir qual é a forma de família merecedora da sua proteção. Então, aqui nós tínhamos uma única forma de família que era a merecedora da proteção do Estado, a família matrimonial. Todas as outras formas de família, elas não mereciam a proteção do Estado. Tá? Essa família matrimonial, ela tinha um chefe. O chefe era o marido e pai. Então, poder centrado na figura masculina. Pai e marido eram quem detinham o poder. E ela trazia a distinção entre filhos. Nós tínhamos 3 classes de filhos aqui. Os filhos legítimos
que mereciam toda a proteção do Estado, os filhos legitimados, que mereciam uma proteção menor, e os filhos ilegítimos, esses sequer eram protegidos pelo Estado. Os filhos legítimos eram os filhos de pais casados, mereciam toda a proteção do Estado. Os filhos ilegítimos eram filhos de pais não casados, e os legitimados estavam bem no meio, por isso eu coloquei aqui. Os pais não eram casados quando eles nasceram, mas eles foram legitimados por um casamento posterior dos pais. Não chegavam ao mesmo patamar dos filhos legítimos, tinham menos direitos que os filhos legítimos, mas ainda mereciam alguma forma de proteção do Estado. Esse é o paradigma patrimonialista, paradigma que tinha por objeto a tutela essencial do patrimônio e a preservação do patrimônio entre famílias que tinham patrimônio. Aí se passou para um paradigma existencialista. Ao invés de dirigir o estatal, tutela estatal. Tá certo? Proteção, aqui proteção da pessoa humana e de sua dignidade. Então, a partir dessa ideia, deixa de ter uma única forma de família que merece a proteção do Estado e passa a se adotar um conceito plural de família. Várias formas de família merecedoras da proteção do Estado. Aí adota-se o princípio da igualdade entre os cônjuges, que está no artigo 226, parágrafo 5º da Constituição Federal. E o princípio constitucional da igualdade da filiação. No mesmo artigo 226, agora, desculpa, no artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, essa mudança é muito importante. O Estado não define mais qual é a forma de família que merece a sua proteção. O Estado não dirige mais a família. O Estado tem que proteger a família. E esse princípio é fundamental para o momento em que a gente for discutir isso nas questões práticas, as várias ações que a gente pode entrar visando o reconhecimento da família, dessa família plural. Então, nós temos aqui o paradigma existencialista, que corresponde ao paradigma de hoje. Tutela prioritária da pessoa humana e da sua dignidade. Família plural. Nesse sentido, nós vamos poder ver o seguinte, uma decisão emblemática do Supremo Tribunal Federal, o STF, reconhecendo esse paradigma existencialista. Ficou cinza demais esse fundo, né? As cores não estão dando muito destaque. Fiz um pouquinho para você que está copiando, vamos ver se a gente clareia um pouco esse fundo.
Essa aqui? Essa? Bom, aqui vai ficar melhor, ó. Vamos dar uma olhadinha agora. Fica um pouco mais destacado, né? Estava um pouco escuro demais para a gente dar o contraste. Bom, a partir daí, o que é que a gente tem? Vamos lá. A partir dessa concepção, o STF reconhece na ADI 4277 do Distrito Federal e na ADPF 132 do Rio de Janeiro, o STF vai reconhecer que a união estável entre pessoas do mesmo sexo é família merecedora da proteção do Estado, devendo ser estendidos à união estável homoafetiva todos os direitos garantidos à união estável heteroafetiva. Ok? Então, a partir desse alargamento da concepção de família, o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2011, tomou uma decisão que é emblemática no sentido de reconhecer o seguinte: o comando da norma constitucional determina que o Estado deve proteger a família, não que o Estado deve dirigir a família. O Estado deve proteger a família, qualquer que seja a sua origem, e não apenas a família matrimonializada. A partir deste reconhecimento de que o Estado deve proteger a família, o STF acabou se superando um entendimento que era bastante arraigado por parte da doutrina, que era contrária ao alargamento da concepção de família. Volta para mim um pouquinho. Quando a Constituição Federal de 88 ela entrou em vigor, ela passou a viger, 5 de outubro de 88, ela reconhecia a entidade familiar formada pela união estável. Mas muitos ainda arraigados naquela concepção matrimonializada de família, eles se recusavam a reconhecer a união estável. Quando eu falo em muitos, eu falo em doutrina, falo em jurisprudência, e isso acabou refletindo no nosso dia a dia. Eu lembro que eu era estagiário do meu pai no ano de 1992 e a gente entrou com uma ação de reconhecimento de união estável e o juiz se julgou incompetente. O juiz da Vara de Família aqui em São Paulo se julgou incompetente, dizendo que enquanto não houvesse uma norma que regulamentasse o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal para reconhecer direitos à união estável, a união estável não era família, não tinha direitos regulares da tutela da família e que ele, como juiz de família, não poderia decidir essa questão. Que essa vara era incompetente e que a gente deveria discutir essa questão na vara civil. Repare, deixa eu deixar isso mais claro. Nós estamos em 92, 4 anos depois do advento da Constituição Federal, e prevalecia uma tese de que a norma constitucional de tutela da união estável entre homem e mulher não era auto-aplicável. Que inverteram a pirâmide do Kelsen. Enquanto não houvesse uma lei infraconstitucional que regulamentasse a união estável não era família. E isso prevalecia nos diversos tribunais do país. Teve que vir uma lei, a Lei 8971/94, 6 anos depois do advento da Constituição Federal, para reconhecer direitos à união estável.
E para você ter uma ideia do preconceito da época, 94, em 95, o ex-ministro da Justiça, o Dr. Saulo Ramos, foi ministro da Justiça do governo Sarney, ele escreveu o seguinte artigo que foi publicado no jornal Folha de São Paulo, mas foi reproduzido em todos os jornais do país, em vários jornais do país. O artigo, olha o que eu estou colocando aqui na pesquisa do Google. Lei Piranha, Saulo Ramos. Dá uma olhadinha aí, ó. Saiu na Folha de São Paulo. Vamos lembrar quem é o autor, Saulo Ramos. Está aqui, ó. José Saulo Pereira Ramos, 62, é advogado em São Paulo, foi consultor-geral da República e ministro da Justiça do governo Sarney. Ele escreveu esse artigo em março de 95, 7 anos depois, 6 anos e meio depois do advento da Constituição Federal de 88. Tá. E quando ele escreve esse artigo, ele escreve para bater na união estável. União estável entre homem e mulher. E não é na união estável que ele bate na união estável na mulher, porque vem o preconceito com relação à mulher. Repara, olha imagina se um ministro da Justiça pode se referir desta forma a uma norma, a Lei Piranha, voltando para mim, no sentido, e você vai ler no texto, não estou inventando, no sentido de que a mulher que vive em união estável é uma piranha. Repara que é sempre uma crítica à mulher, né? O homem não, o homem é um cafetão. Por quê? Porque se ele vive com uma piranha, ele explora uma piranha, ele é um cafetão. O homem está sempre numa posição de explorador, melhor e etc e tal. Eu não estou inventando. Vou pegar 2 parágrafos. Vale a pena você ler esse artigo como um registro histórico de um preconceito e discriminação? Não, obviamente, pelos seus fundamentos, mas como um registro histórico do que não deve ser dito por um ministro da Justiça. E está aqui, ó. Vou pegar 2 parágrafos para você dar uma olhada, ó. A Lei Barregan, e eu vou para você fazer uma pesquisa aqui, ó, do significado de Barregan. Barregan tem um significado de mulher que vive com homem sem estar casado. Tá aqui, ó. Barregan, substantivo feminino. Mulher que vive maritalmente com homem sem ser com este casado. Concubina. O significado é esse. O fato é que esse substantivo, na verdade, esse adjetivo, perdão, ele foi utilizado, substantivo feminino, perdão, ele foi utilizado como sinônimo de prostituta. Os antigos, os meus avós, por exemplo, eles usavam o termo barregã, concubina, para definir uma mulher como prostituta. E é esse o intuito do texto. Tá? A Lei Barregan preocupou-se, portanto, com o direito dos cafetões, dos rufiões e dos gigolôs. Tá certo? Porque se a companheira é uma piranha, nós temos um cafetão, um rufião, um gigolô que explora essa piranha. Dá uma olhadinha neste parágrafo. Tem outros, mas eu não vou perder muito tempo nisso, mas dá uma olhada neste parágrafo, até porque não merece, mas dá uma olhada neste parágrafo. O Poder Judiciário, dentre suas reformas necessárias, que trate de programar também a extinção da vara das famílias e, em seu lugar, instalar as varas piranhos. Então, o que isso representa? Isso representa, voltando para mim, o preconceito da época, 7 anos depois do advento da Constituição Federal de 88. Ou seja, as pessoas imaginam que o reconhecimento de outras formas de família ele foi automático. A Constituição Federal de 88 vai lá e reconhece a união estável entre homem e mulher e todo mundo passa a reconhecer essa união estável. Não. Existe uma grande refração ao reconhecimento da união estável entre homem e mulher. Que dirá sobre a união estável entre pessoas do mesmo sexo. E isso obriga o STF a, em 2011, decidir a ADI 4277 do Distrito Federal, conjuntamente com a DPF 132 do Rio de Janeiro, para reconhecer que a união entre pessoas do mesmo sexo é uma família e que merece, sim, a proteção do Estado. Ou seja, para deixar bem claro que não cabe ao Estado dirigir a família. Não cabe ao Estado, como muitos querem hoje, dizer qual é a concepção de família de cada indivíduo. A pessoa tem que ter liberdade para escolher a sua forma de família, a pessoa tem que ter liberdade para fazer as suas opções sexuais.
Eu sempre disse isso, continuo reiterando, e é o que diz o STF. Não cabe ao Estado decidir que um homem deve vestir azul e uma mulher deve vestir rosa. Não cabe ao Estado decidir que um homem tem que necessariamente viver com uma mulher e vice-versa. Se ele quiser viver com a mulher quiser viver com ele, a escolha é de ambos. Agora, se um homem quiser viver com outro homem, o Estado tem que permitir essa opção. E a mesma coisa se uma mulher quiser viver com outra mulher. É isso que decide o STF nesse emblemático julgamento e reconhecendo a possibilidade de união estável entre o homem e a mulher, o que a gente vai ver na situação prática. Então, uma ação de reconhecimento e de solução de união estável pode ser de uma união estável heterossexual ou de uma união estável homossexual, ou, se preferirem, heteroafetivo ou homoafetivo. E o casamento também, porque o STJ, vamos dar uma olhadinha lá, colocando com a mesma cor aqui, ó, o STJ também já decidiu pelo casamento, pela possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que já foi, inclusive, objeto de resolução do CNJ, na resolução 175, que determina que os estados regulamentem normas para habilitação e a celebração do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso foi muito importante por quê? Porque logo após a decisão do STF, começou a se discutir, peraí, o STF reconheceu a união estável, mas reconhece também o casamento de pessoas do mesmo sexo? O STJ tem uma decisão autorizando o casamento de pessoas do mesmo sexo. E alguns estados começaram, logo após a decisão do STF, regulamentaram normas, porque essas normas são da Corregedoria dos Tribunais de Justiça Estaduais, regulamentaram normas para a habilitação do casamento entre pessoas do mesmo sexo. O primeiro que foi celebrado foi em Jaquereí, aqui em São Paulo. Então o Estado de São Paulo regulamentou, Bahia também, Santa Catarina, outros não. E daí o CNJ se reuniu para determinar que os estados regulamentassem normas para a habilitação e para a celebração desse casamento. Ou seja, o Estado não deve dirigir a família, o Estado deve tutelar, o Estado deve proteger a família. Então, nesse nosso curso de prática, voltando para mim, é importante a gente lembrar isso, por quê? Porque nós vamos trabalhar aqui com a ideia de uma dissolução de uma união estável entre pessoas de sexo distinto ou uma dissolução de união estável entre pessoas do mesmo sexo. De um divórcio heterossexual, de um casal heterossexual ou heteroafetivo, e um divórcio de um casal homossexual ou homoafetivo, com base na emblemática decisão do STF e também nas decisões do STJ e na resolução do Conselho Nacional de Justiça. A partir daí, a gente pode ver que existem várias formas de família merecedoras da proteção do Estado. E esse é o tema que nós vamos tratar no próximo bloco. Analisando essa questão, essa concepção de uma família plural, vamos verificar quais são essas famílias num rol sempre exemplificativo e não taxativo. Até porque o rol do artigo 226, os parágrafos 1º a 4º do artigo 226, é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo, como nós vamos trabalhar no próximo bloco. Até lá!